Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história assim de poder, de política e muita traição, bem no meio de uma guerra civil. Pois é. De um lado a gente tem a casa de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, já em decadência. Do outro, a casa de Davi, que está subindo, ficando cada vez mais forte. Exato. E o cenário é um impasse. Para guiar a gente por esse momento decisivo, a gente está usando as notas e os comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida atualizada. E o nosso objetivo aqui é entender as jogadas de bastidores, sabe? As motivações que não estão tão claras no texto de 2 Samuel capítulo 3. Porque uma aliança que parecia trazer a paz acabou em assassinato. E o que é fascinante nesse capítulo é que ele é quase um estudo de caso sobre os limites do poder. A gente tem 3 figuras centrais num xadrez político de altíssimo risco. Certo. Tem o Davi, que precisa de legitimidade para unir o país. Tem o Abner, o general do outro lado, que é o verdadeiro poder por trás do trono de Saul e que está prestes a virar o jogo. E o terceiro? E o terceiro é o Joabe, o sobrinho e comandante do Davi, um homem cuja lealdade ao rei só é menor que a própria ambição e, é claro, a sede de vingança. Ok. Então vamos para o contexto. A guerra já está rolando há anos, o Davi reina no sul, sobre Judá, e o Isbosete, que é filho do Saul, reina no resto de Israel, no norte. Isso. Mas os textos deixam bem claro que o Isbosete é um rei fraco, quase uma marionete. O poder de verdade está com o general dele, o Abner. Exatamente. Então, o que quebra esse impasse? O que faz o Abner, o homem que sustentava o reino de Saul, decidir mudar de lado? O estopim é uma acusação. Uma acusação que parece ser pessoal, mas na verdade é uma bomba política. E qual é? Isbosete chega para o general dele e pergunta: por que você teve relações com a Rispa, a concubina do meu pai? Nossa. Pra gente hoje isso soa como uma questão moral, né? Mas, na época, era muito mais que isso. As notas de estudo explicam que tomar uma mulher do harém de um rei que morreu... Era como reivindicar o trono? Exato. Era um ato simbólico de usurpação. Então, peraí. A acusação não é de adultério. É uma acusação de traição? Pois é. Mas a pergunta é, Isbosete realmente acreditava nisso? Ou foi, sei lá, uma tentativa desajeitada de um rei fraco de mostrar alguma autoridade? Essa é a grande questão. Provavelmente foi um erro de cálculo, assim, gigantesco. Ele cutucou o homem errado. Completamente. A reação do Abner é de fúria total. Ele nem se defende, ele devolve a acusação com desprezo. A resposta dele é tipo: eu sou um cachorro a serviço de Judá. É como se ele dissesse: depois de tudo que eu fiz por você, você me acusa disso? Exatamente. Você me trata como um vira-lata. E naquele momento ele percebe que está defendendo uma causa perdida liderada por um ingrato. E aí ele decide, se vai ser acusado de se aliar ao inimigo, então é isso mesmo que ele vai fazer. E ele não perde tempo, né? A raiva vira ação política na hora. Imediata. Ele manda mensageiros para o Davi com uma proposta bem direta. Faz uma aliança comigo e eu trago todo Israel para o seu lado. E a resposta do Davi é o que muda tudo. Ele aceita, mas ele impõe uma condição bem específica. Muito específica. Ótimo, mas você não vai ver a minha face se primeiro não me trouxer Mical, a filha de Saul. E aqui a gente vê a genialidade política do Davi. O pedido pela Mical, que foi a primeira esposa dele, não tem nada de romance. Não é sobre amor. Não é. A grande sacada do Davi é que ele entende que poder não se conquista só com a espada. Ele está construindo uma legitimidade com 3 pilares. Certo. O divino, porque ele já tinha sido ungido por Deus, o militar, com as vitórias dele, e agora o pilar legal e familiar. Ao reivindicar a esposa que era da dinastia anterior... Isso. Ele transforma a ascensão dele não numa conquista, mas numa sucessão natural, sabe? É uma forma de dizer, eu não estou tomando o trono, estou pegando o que já era meu por direito. E ao mesmo tempo, é uma humilhação pública para o Isbosete, né? Total. Ele é forçado a tirar a própria irmã do marido e entregar como parte de um acordo. Isso mostra para todo mundo quem está no comando de verdade. E o texto tem aquele detalhe, assim, bem triste do marido dela, o Paltiel. Pois é, um detalhe comovente. Ele vai atrás dela, chorando, até o Abner mandar ele voltar para casa de forma bem ríspida.
A dor pessoal dele não importa nada no jogo do poder. Zero. A Mical é um peão, e o sofrimento ali é só um dano colateral. Isso humaniza a história, mas também mostra a frieza da política da época. Ok, com a Mical a caminho, o Abner começa a agir como um articulador político mesmo. Sim, e ele tem um método. Primeiro, ele vai falar com os anciãos de Israel, os líderes, e lembra eles. Olha, vocês mesmos já queriam Davi como rei antes. Ele apela para uma vontade que já existia. Exato, para facilitar a transição. Depois ele faz a jogada mais difícil. Vai falar pessoalmente com a tribo de Benjamim, a tribo de Saul, os parentes do rei, os que mais tinham a perder. Esses mesmos. Convencer eles era a chave para evitar mais guerra. E pelo jeito ele consegue. Ele vai para Hebrom, a capital do Davi. Davi oferece um banquete e o acordo é selado. Parece tudo resolvido. Abner promete unir Israel. Davi despede ele em paz. A guerra civil ia acabar de forma diplomática. É o final feliz? Certo. Parecia que sim. Mas, tem uma peça faltando nesse tabuleiro. Alguém que não estava no banquete. Joabe. Joabe, o comandante do Davi. Ele está voltando de uma batalha e o Joabe tem uma memória muito longa e uma lealdade, digamos, complicada. Ele chega em Hebrom e descobre que o Abner, o general inimigo, esteve lá, fez um acordo e foi embora em paz. E ele explode. Ele vai direto confrontar o Davi, né? Acusa o rei de ser ingênuo, diz que o Abner era um espião. Isso era paranoia do Joabe ou ele tinha um bom ponto? Ora, essa é a grande pergunta. Do ponto de vista militar do Joabe, a desconfiança até faz sentido. Abner era o inimigo há anos. Confiar nele de repente parece... A loucura. Mas não era só isso. Não. A gente não pode ser ingênuo de achar que era só preocupação com o reino. Tinha pelo menos outras duas motivações muito fortes ali. A primeira, imagino, é a vingança pessoal. Sem dúvida. Para ele, Abner era o homem que matou o irmão mais novo dele, o Asael, em batalha. Mesmo que tenha sido em legítima defesa, como o texto diz? Para Joabe, isso não importava. Na cultura da época, ele era o vingador do sangue. Era a honra dele vingar o irmão. Mas também tem ambição política. Claro! Se o Abner, um general super respeitado, traz o exército do norte para o lado do Davi, quem seria o candidato mais forte para ser o comandante do novo exército unificado? O próprio Abner. Joabe viu o cargo dele ameaçado. Medo de perder o poder. Ele decide que o Abner não pode viver e age pelas costas do Davi. Com uma frieza impressionante. Calculada. Ele manda mensageiros com algum pretexto para chamar o Abner de volta. Abner volta, sem suspeitar de nada. E no portão da cidade, Joabe o chama para um canto como se fosse para uma conversa particular e o apunhala no abdômen. Mata ele ali mesmo. E o local do assassinato é muito importante, como as notas de estudo mostram. Hebrom não era uma cidade qualquer. Não mesmo. Era uma das cidades de refúgio de Israel. Certo. Eram cidades sagradas. Se alguém cometesse um homicídio acidental, podia fugir para lá para ter um julgamento justo, para escapar do vingador do sangue. Então, ao matar Abner de propósito dentro de Hebrom, O Joabe não está só cometendo um assassinato. Ele está cometendo um sacrilégio. Ele está zombando da lei de Deus e da santidade daquele lugar. Foi um ato de desafio total. a notícia chega ao Davi. E isso é um desastre político gigantesco. A aliança que ia unir o reino acabou. Pior, todo o norte de Israel agora tem motivo para achar que o Davi armou uma cilada para o general deles. A credibilidade do rei está por um fio. E a reação do Davi é uma aula de gestão de crise. Instantânea. Ele entende a gravidade na hora. O primeiro movimento dele é se dissociar publicamente do crime. Ele declara em voz alta: "Eu e o meu reino somos inocentes." E aí ele lança uma maldição terrível sobre o Joabe e a família dele, deixando bem claro que ele considera o ato abominável. Mas ele não para nas palavras. Ele transforma o funeral do Abner num espetáculo de luto nacional. E o mais genial e um pouco perverso é que ele força o próprio Joabe, o assassino, a liderar o luto. É uma jogada brilhante. Ele manda Joabe e seus homens rasgarem as roupas, se vestirem com pano de saco e chorarem pelo Abner. É uma humilhação pública, sabe? Ele não pune com a morte, mas com a vergonha. Isso. E o próprio Davi participa de tudo. Ele anda atrás do caixão, chora no túmulo e ainda compõe um lamento, um poema, que ele recita para todo mundo. Porque o Abner teve que morrer como um tolo.
Exato, ele está dizendo para todo mundo, este homem não era um criminoso, ele foi morto à traição. E ainda faz um juramento de jejuar até o fim do dia. O resultado, segundo o texto, é uma vitória completa. Total. O texto diz... Naquele dia, todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner. A questão que fica para mim é, foi luto genuíno ou foi uma performance política? Provavelmente, e aí está a complexidade do Davi, foi os dois. Ele era um político muito astuto, mas também um homem de emoções fortes. Uhum. Ele com certeza estava furioso com a crise que o Joabe criou e com a perda daquela transição pacífica. Mas ele também pode ter sentido uma dor genuína pela morte de um príncipe e grande homem, um adversário que ele respeitava. Ele conseguiu alinhar o sentimento pessoal com a necessidade política. Perfeitamente. Transformou uma crise que podia destruir o reinado dele num evento que solidificou a confiança do povo. No final, o capítulo termina com uma nota meio melancólica. A aliança está destruída, um grande líder está morto e o Davi, mesmo tendo gerenciado a crise, confessa uma fraqueza. Uma fraqueza surpreendente. Ele diz para os servos dele, hoje eu sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia e o Joabe e o irmão, são mais duros do que eu. E essa confissão nos deixa com um grande paradoxo para pensar. Um rei poderoso bastante para unir uma nação, mas talvez impotente contra seu próprio círculo íntimo, certo? E isso nos deixa com uma pergunta final meio incômoda. A incapacidade do Davi de punir o Joabe imediatamente foi fraqueza moral ou foi uma decisão pragmática? Ele sabia que, apesar do crime, ainda precisava da força do Joabe. Exatamente, precisava da brutalidade e da lealdade feroz dele para consolidar o reino. Essa tensão, esse relacionamento quase tóxico entre o rei e seu general problemático, não acaba aqui. Isso vai ser uma das tramas centrais de todo o reinado dele.